falou sobre o despertar espiritual, que a gente precisa ter. Porque tem pessoas que elas acham que o mundo espiritual ele está acontecendo em suspense. Aí ela volta para a vida dela, ele volta para a vida dele, aí o mundo espiritual para. Aí depois você volta a hora, o mundo espiritual começa. Não, não é assim que funciona. O mundo espiritual ele está acontecendo simultaneamente do nosso mundo natural. Você precisa estar ligado com Deus para quê? Para entender o tempo do Senhor e os propósitos dele para a sua vida. Porque o mundo espiritual ele acontece aqui e agora. Seus pensamentos estão fluindo aí na sua cabeça, sim ou não? Você está pensando, você está sintetizando aquilo que eu estou falando dentro da sua visão de mundo. Então, o mundo natural está acontecendo. Nós estamos fisicamente reunidos. Os 3 mundos paralelos, simultaneamente, estão acontecendo. E aí nós falamos na sexta-feira, que foi as primeiras mensagens do ano, o primeiro culto. Irmãos, foi tremendo. Eu não sei quem estava aqui, mas comigo Deus falou poderosamente. Porque antes de eu pregar a você, eu primeiro tenho que pregar a mim, para eu não ficar reprovada, né? Então, se você não ouviu a mensagem de sexta-feira, essa mensagem está salva no YouTube. Você precisa ouvir. Porque Deus nos falou aqui sobre o verdadeiro fracassado de 2026. Quem vai ser a pessoa fracassada já está determinado. E não é uns contra os outros, não. O verdadeiro fracassado é a pessoa que só faz o que ela quer. Ela só faz o que dá na telha dela. O Paulo, ele fez uma reflexão profunda sobre isso. Ele falou assim, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu tento, eu não consigo. Então, ele embarcou, eu falo até que foi uma terapia que o Paulo fez dentro dele, só que foi espiritual, não foi com um médico, não, foi ele e Deus. E ele foi falando, tem 2 homens dentro de mim, o homem carnal e o homem espiritual. O homem espiritual, segundo a lei de Deus, eu tenho prazer na palavra. Só que eu não colaboro comigo. Porque eu tenho os meus planos, as minhas metas, os meus propósitos, os meus sonhos, mas eu não colaboro, porque eu não faço. O homem natural do pecado toma condução. E quando o homem natural me conduz, eu vou fazer coisas que vão me atrapalhar. E aí eu falei o seguinte, quantas metas, quantos pedidos de oração você escreveu no projeto de vida há muitos anos e continua o mesmo pedido de oração? Você fala, pastora, parece que não muda. O mesmo pedido, 2014, eu fiz o meu projeto de vida, é o mesmo até hoje. Isso está errado, não pode acontecer assim. Então, você faz os seus planos, você faz os seus propósitos, e você tem que fazer mesmo, porque você tem que sonhar. Você tem que desejar crescer, você tem que desejar conquistar coisas, realizar a obra de Deus, tem que ser um desejo do seu coração, realizar momentos com a sua família, isso é lindo, isso é de Deus para você. Só que você tem que colaborar com você, com seus planos, e você não colabora, eu não colaboro comigo. Então, quem quer ter saúde? Diga glória a Deus. A gente quer ter, mas a gente tem que fazer o quê? O que vai nos levar a ter saúde. E, às vezes, a gente não está fazendo isso. Então, na sexta-feira, Deus nos confrontou poderosamente. Porque a pessoa vencedora, ela vai ser a pessoa que vai parar de fazer só o que ela quer e fazer o que tem que ser feito. Então, eu quero ser espiritual? Eu quero. Então, eu não posso fazer o que a minha carne quer. A minha carne quer o quê? Quer se desligar de Deus, quer se alimentar de coisas terrenas, mas eu vou me consagrar. Eu vou procurar andar em conformidade com a palavra. Então, foi isso que o Paulo falou. E ele disse que nós não podemos viver uma vida sem alimentar o Espírito. E aí eu chego aqui no domingo, na palavra de hoje, que é algo muito precioso de Deus. É uma base que eu vou dar para vocês aqui. Por quê? Mês de dezembro a gente fez a campanha Semeadura da Fé. Amém? E o mês de janeiro a gente está fazendo o crescimento. Depois que você planta, você não vai colher logo em seguida. Mas aquilo que você plantou vai brotar. Ou seja, depois que você planta, tem que crescer. Então, todo esse mês de janeiro, a gente vai falar das bases bíblicas sobre crescimento. Amém? Então, quem quer crescer? Diga graças a Deus. Eu também quero crescer. O que eu plantei, eu não quero que seja amíngua. Não, eu quero que venha brotar. Tudo que a gente faz tem um propósito, e esse propósito tem que ser cumprido. Então, nós vamos aprender, começando hoje, até o último domingo de janeiro, sobre o crescimento.
O que significa esse crescimento? Da onde ele vem? Quais características ele tem? Deus vai nos dar aqui uma grande revelação dessa palavra sobre crescimento. Amém, gente? Então vamos embarcar nessa palavra de crescimento em nome de Jesus? Abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Todo mundo acordado? Todo mundo presente? Porque às vezes o corpo está aqui e a mente está lá em outro lugar, nos problemas, né? Na cama, descansando. Não. Corpo, alma e espírito tem que estar num lugar só. Amém, igreja? Quem está vivo, diga aleluia. Então, vamos lá. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 9. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Veja, é a amarração de toda a palavra. Da virada, de sexta-feira, e aqui culminando no crescimento. Tudo direção do Espírito Santo. Então ele começa a falar o seguinte: eu quero falar com vocês como pessoas espirituais, que têm discernimento, que vão ouvir e compreender no Espírito, e que vão crescer, avançar de acordo com o que eu quero dar para vocês. Mas como a carnais. Então eu não pude falar como espirituais, mas eu tenho que falar com vocês como se vocês fossem carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis. Por quê? Porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então o Paulo olha para a pastora, ele começa a fazer assim, uma divisão. Existem as pessoas espirituais e existem as pessoas carnais. E eu já quero falar para você aqui, o resumo dessa mensagem é: se você, olhe para mim, estiver crescendo na carne, o crescimento do espírito para. Não dá para alimentar os dois e fortalecer os dois e crescer os dois. Ou é um ou é outro. Então ele diz: eu queria alimentar o espírito. Eu queria fortalecer vocês como pessoas espirituais, mas eu não pude. Por quê? Porque vocês são carnais. Porque vocês estão dedicando do tempo de vocês, da hora de vocês, das práticas de vocês, dos pensamentos de vocês, das palavras de vocês, para coisas carnais, terrenas, naturais, humanas. Portanto, não dá para crescer no espírito se a carne está sendo fortalecida. Amém, gente? Então, o que eu quero já iniciar falando para vocês? Você tem que escolher uma área da sua vida para você crescer. Ou você vai ser carnal e vai desagradar a Deus, ou você vai ser espiritual e vai agradar a Deus. Os dois ao mesmo tempo não tem como, não dá. Por quê? Porque a carne luta contra o espírito contra a carne. Se você pegar Gálatas capítulo 5, lá tem uma lista que ele escreveu, o apóstolo Paulo, e coisas muito maiores que ele falou, eu nem coloquei aqui, que é muita coisa, que são as obras da carne: iras, dissensões, invejas, pelejas, emulações e por aí vai. Então você tem que se analisar hoje. Eu quero crescer com Deus, mas quais são as coisas que eu estou vivendo, que estão me alimentando, que estão sendo a minha verdade? O que está tomando a frente na minha mente, nas minhas palavras? Eu estou descontrolado? Eu estou desligado no espírito? Então Deus não pode me dar o crescimento que Ele quer me dar. Por quê? Porque se eu fortaleço o meu espírito, o espírito cresce. Se eu enfraqueço a carne vai sendo cada vez mais colocada para baixo. Então o Paulo começa a falar isso aqui. Vocês ainda são carnais. E eu quero que você se analise, você olhe para o seu coração e veja: será que eu estou na direção da minha própria mente? Ou será que eu estou na direção do Espírito de Deus? Será que eu estou orando e verdadeiramente recebendo de Deus uma condução, uma direção para a minha vida? Ou será que eu estou fazendo as coisas por birra, por pirraça, ou porque eu tenho inveja e o outro tem, eu não tenho, eu quero ter, ou porque eu estou frustrado, chateado e as coisas que não estão acontecendo do jeito que eu gostaria, então eu vou forçar para fazer? É a obra da carne. O Paulo olhou para eles e falou para eles: vocês não estão podendo receber o que eu quero dar. O que o apóstolo Paulo quer dar? Ele quer falar sobre dons espirituais, frutos do Espírito. Ele quer falar sobre, olha, é muita coisa boa
que quando você recebe no teu espírito, que você entende, você vê que é para a vida mudar. Não é para ficar igual, é para ficar diferente. Mas ele disse, eu não estou podendo, eu não consigo. Eu, como apóstolo, eu não consigo guiar vocês, dirigir vocês, falar com vocês como eu gostaria. Porque vocês estão desligados de Deus. E aí ele diz mais, vamos seguindo. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Então ele fala assim, gente, vocês estão com discussão sobre qual é a igreja certa, qual é o ministro certo, qual é a que está pregando. Ao invés de vocês buscarem a Deus, ao invés de vocês procurarem orar, se consagrar, ler a palavra, vocês estão fazendo o quê? Num monte de discussão, sem pé nem cabeça, que não leva a lugar nenhum. Vamos ficar onde? Na presença de Deus, vamos orar. Vamos começar a falar, Senhor, o Senhor vai me dar o crescimento. Eu estou aqui, eu vou receber a Tua palavra, eu vou te buscar, eu vou te ouvir e eu vou praticar o que o Senhor está me dando. Isso é ser uma pessoa que está desperta, acordada no mundo espiritual. Então, irmãos, nós poderíamos ficar aqui discutindo um monte de coisa que não ia ter sentido nenhum. Porque do que me adianta ficar argumentando com coisas que não são práticas e impedir, atrofiar o crescimento do corpo de Cristo, que é receber o alimento de Deus e movimentar o que Ele quer me movimentar na minha vida. Mas o Paulo falou, eu não estou podendo, porque vocês estão presos, conectados a coisas naturais. Então, irmãos, nós precisamos começar a ver, meu Deus, tendo alguma dessas coisas na minha vida, na minha mente, no meu caminho, no meu coração. Então eu preciso paralisar a alimentação da minha carne e iniciar a alimentação do meu espírito. Isso é para você se avaliar. Porque não adianta eu falar, o outro falar. Você precisa parar e se analisar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Domingo que vem é Santa Ceia, é o tempo para isso. Então, eu não tenho nem condição de apontar você. Quando você chega aqui na igreja, você vem aqui para receber uma palavra de Deus. Eu preciso ter a palavra para alimentar você, para fortalecer você. Você não vem aqui porque a pastora é legal. Não, porque o ambiente é bacana. Não, não é por isso. Você vem aqui para você receber o alimento, o contato de Deus. E eu, como sua pastora, tenho que te guiar, te pastorear com alimento para teu espírito. Então, muitas vezes você vai ouvir algo que vai te confrontar, mas é para te fortalecer, para que você venha entrar no caminho certo, no trilho certo, que não é nem a minha vontade, eu não tenho que ficar te dominando, e nem a sua vontade, você dominar. É a direção do Espírito Santo que vem de Deus para você. E aí o Paulo foi falando mais sobre isso. Versículo 5. Pois, quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes. E conforme o que o Senhor deu a cada um. Então, irmão, para que ficar discutindo? Olhe para mim. O pastor que estava antes de mim aqui não é nada. Eu não sou nada, eu estou aqui agora. O que vai vir depois de mim aqui também não é nada. Quem está dando o crescimento para esta obra é Deus, é Jesus. Então, você tem que se alicerçar em Cristo. Você tem que se alicerçar na palavra de Cristo, independente de Paulo ou de Apolo. E Paulo, lendo as Escrituras, ao nosso ver, foi superior ao Apolo pelo seu ministério. Mas ele está falando, ainda assim, quem é Paulo? Quem é Apolo? Ou seja, para que vai ficar essa discussão de quem é o quê? Quem é quem? O que fez? O que falou? Se vocês não olharem para Cristo, se vocês não se fortalecerem em Deus e na força do seu poder, vocês não vão crescer. Então, o Espírito Santo está nos fazendo um convite hoje aqui. A parar de ficar com esse monte de conjecturamento na cabeça. Sobre o que o outro fez, o que o outro falou. Sobre um ser mais de Deus, outros menos de Deus. Sobre um ministério ser isso ou ser aquilo. Sobre o outro ministério, a outra igreja fazer isso ou fazer aquilo outro. Se é doutrina de homem, se é doutrina... Você tem que se firmar em Deus. Anda com Deus, anda com Cristo. Vai na presença dEle. Fala, Senhor, eu vim aqui prestar um culto ao Senhor. Recebe o meu culto. Eu vim aqui ouvir a Tua palavra. Conduz os meus passos. Senhor, neste lugar o Senhor vai me capacitar, me dirigir. Eu vou me levantar. Vou fazer algo para o Teu reino. Recebe o meu louvor, recebe a minha adoração. Recebe o meu chamado. E assim você vai crescer, vai fluir. E Deus vai conseguir desenvolver você. Por quê? Você não vai se desenvolver
Fora do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é aquele que Cristo, que é o cabeça, vai desenvolvê-lo. Tem muitas pessoas que elas estão ecumênicas agora. Não, eu faço as minhas esmolas, eu ajudo alguém por fora, eu não quero saber desse negócio de igreja. Você está fora da palavra de Deus. Você criou uma doutrina para você que te agrada. Porque o corpo é de Cristo, não é meu e nem seu. Se Deus está falando que Ele desenvolve a obra e o reino dEle dentro da igreja, que está de pé e a porta do inferno não prevalece contra ela, quem somos nós que queremos fazer verão se somos uma andorinha solta por aí? Como diz o ditado, uma andorinha só não faz verão. Não estou falando que você não possa fazer boas ações, boas atitudes, mas querer anular a obra que é feita dentro do corpo de Cristo para poder fortalecer algo que você pensa ser correto, é a pior coisa que você pode fazer. Por quê? Porque é um fruto da tua mente. É um fruto da sua cognição. E você pode ser inteligente, você pode ser filósofo, você pode ter bons argumentos, mas o que realmente dura e é verdadeiro é a palavra. A própria palavra de Deus é aquilo que a Bíblia Sagrada diz para mim e para você. É isso que nós temos que ouvir. Nem eu ouvi você, nem você ouve a mim. As grandes religiões, elas têm profetas. As grandes filosofias sobre as quais pessoas estão abarcadas, elas foram criadas, irmãos, com bons argumentos humanos. Não são maus, não. Você acha que o Satanás é burro, que ele vai colocar fundamentos para religiões que não têm sentido? As pessoas vão se desenvolver. E a palavra de Deus, ela não é apenas um argumento humano. Ela não é apenas um alimento para o nosso cognitivo. Ela é vida para nossos ossos. Ela é espírito para nos levar à eternidade. Então, a partir do momento que eu cumpro a palavra, eu não estou cumprindo apenas uma ordenança de homens. Eu estou cumprindo aquilo que Deus garantiu para mim, que é tesouro para a minha eternidade. Amém? Então vai ter coisas aqui que você vai ouvir, você vai ler lá. É perdoando que se é perdoado. Vai tocar na sua ferida. Mas se Deus está falando que é pela eternidade, você tem que estar com o seu coração limpo, é importante. Então você vai valorizar essa palavra acima dos seus argumentos humanos. E o que mais que diz aqui? Vamos seguindo aqui que tem mais coisa boa para nós. Então, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Repita assim comigo. Ninguém cresce se Deus não der o crescimento. Não cresce. Então, houve tempos no Novo Testamento, está escrito isso, que tinha discussões. O fulano não é apóstolo, ele está pregando, não sei o que, vamos parar ele, vamos, não vamos. Levantou o homem e falou assim, gente, se a obra desse homem for de madeira, de palha, de feno, vai se queimar. Se for de Deus, não adianta a gente fazer conluio contra aquela pessoa, porque se ela estiver na unção e na autoridade de Deus, ela vai crescer independente do que a gente pensa, do que a gente acha. Então, para que nós vamos ficar aqui perdendo tempo, gastando nossa saliva, discutindo se é de Paulo, se é de Apolo, se é de João, se é de Pedro, se é não sei o quê, se é não sei o quê. Vamos começar a fazer o que Deus está nos dando na palavra. E foi o que o Paulo falou. Deus dá o crescimento. Mas aquela igreja está indo bem, ela está crescendo. Bom, se Deus quis dar o crescimento, Deus está dando o crescimento. E a gente vai fazer o quê? A gente não vai fazer nada, a gente vai crescer também, porque Deus quer nos dar o crescimento. Só não vai crescer quem estiver sob os próprios argumentos, sobre a própria filosofia. Porque o recurso do crescimento é dado por Deus. Se o recurso do meu crescimento é a minha própria mente, ela é finita e limitada. Se o recurso para o meu crescimento são as minhas decisões, se o meu Deus é o trabalho, se o meu Deus é o meu esforço, Ele não é o Senhor. O meu Deus é o Senhor. Então, independente dos meus esforços, independente do meu trabalho, independente da minha filosofia, independente das minhas vivências, Deus é o meu Senhor. Eu posso trabalhar a noite toda tentando pescar e não pescando nada, mesmo com toda a minha experiência, mesmo com todo o meu traquejo de marinheiro. De manhã cedo, Jesus disse o que para ele? Faze-te ao mar alto e lança as tuas redes. E o que ele respondeu? Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Eu fiz, eu tenho experiência. A minha parte, do meu jeito, eu procurei fazer. E não deu certo. Mas não é por mim, Senhor. É porque a tua palavra tem poder. E o que aconteceu quando ele tacou a rede lá no mar? O barco quase foi a pique de tanto peixe que veio. Porque não é eu que garanto.
Não é você que garante. Eu vou orar, eu não sei, vai que eu tenho poder, vai que eu não sei orar. Não! Para com isso! Ore em nome de Jesus. Tenha fé, ousadia. Não é por você, pela sua bondade, pela sua santidade, pela sua grandeza. Deus está com você. Você está com Jesus, então tenha fé. É Ele que vai fluir e vai realizar esse milagre. Amém? Mas também, nós não podemos nos engrandecer. Quando a obra começar a crescer. Modéstia à parte, eu sei pregar, eu sou de Deus. Repito, eu não sou nada. Paulo disse, quem é Paulo, quem é Apolo, se não ministros pelos quais creste? Vamos ler, continuando aqui, nós vamos até o versículo 9. Versículo 7, né? Então, o 6 diz, Deus deu o crescimento. 7. Pelo que, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Quem está trabalhando para Deus, diga aleluia. O trabalho traz o crescimento, diga amém. Então, quem vai te dar o galardão? É Deus. Amém? Creia nisso. Porque ninguém me reconheceu, porque ninguém falou meu nome, e eu fiz isso para a igreja, eu fiz aquilo para a igreja. Então, não faça nunca mais. Não faça. Porque se eu e você começarmos a trabalhar para receber galardão dos homens, nós não vamos receber galardão de Deus. Quem trabalha para Deus, recebe o galardão de Deus. Se eu te emprego na minha empresa e você não recebe salário, você tem que vir cobrar de mim. Você não pode chegar aqui, ô Isabel, a pastora não pagou meu salário. Ela, o que eu tenho a ver com isso? Que não estou eu que estou te empregando. Vocês estão entendendo em nome de Jesus? Com Deus é a mesma coisa. Vocês são ovelhas da minha mão aqui, eu sou pastora de vocês. Eu não posso esperar pastorear vocês bem e ficar ouvindo elogios. Também não precisa ser me destruir, não, tá bom? É só você não falando nada mal, já tá bom. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu preciso esperar de Deus. Agora eu vou inverter o papel. Estou dando o meu exemplo de mim, porque é mais prático para você entender. Mas você também é ministro de Deus. Quem estava aqui na vigília, diga amém. Quem lembra da palavra da labareda? A gente é labareda de fogo, ministros do Senhor. Quem não ouviu, depois leia Salmo 104. Que nós somos ministros, todos nós. Se você tem filhos, você é um ministro dos seus filhos. Eles são edifícios de Deus na sua mão. E eu sei que talvez seja frustrante, que você espera algo dos seus filhos, um reconhecimento, que eles façam algo. Mas eu peço para você, não espere. Sabe por quê? Porque você sendo um bom pai, uma boa mãe, ainda assim vai ser Deus que vai te dar o galardão. O seu galardão não virá dos seus filhos. Às vezes você oprime, porque você quer o melhor, você quer o melhor. Só que Deus está falando, dos meus ministros, o galardão vem de mim. Então ensine a palavra, ore por eles, mas aprenda a esperar o galardão de Deus. Amém? Faça para Deus e espere o galardão de Deus. O Senhor está me recompensando. Olha, o prazer na minha alma, no meu espírito, por eu estar ministrando, não é a recompensa, não é o reconhecimento, mas eu tenho certeza que o Senhor está preparando uma eternidade de bênçãos para mim. Quem crê, diga glória a Deus. Põe isso no seu coração. Tudo de bom que você fizer, se ninguém reconhecer, Deus vai reconhecer. Porque antes de você fazer qualquer coisa boa para qualquer pessoa, Jesus fez tudo por você e Ele não recebeu aplausos. Ele não foi encomendado por ninguém. Ele foi cuspido, foi humilhado, mas Ele não deixou de fazer a obra que Deus tinha dado para Ele. E a palavra do Senhor diz que sobre o nome dEle não existe nenhum outro. Ele tem um nome sobre todo nome, acerca do qual todos vão se prostrar. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. O nosso mal é a ansiedade. A gente não quer crer na palavra. A gente não quer confiar e esperar. Ontem eu fui dar um passeio com a minha família no final da tarde. E aí estava eu e algumas amigas também em Cristo. E aí eu falei, deu uma chuva por volta de 5 horas. E aí elas falaram assim, não, vamos embora, vai chover, não vai dar certo. Eu falei, calma, vai parar a chuva e o céu vai ficar limpo. Pois eu vou apostar com você, essa chuva não vai embora. Gente, calma que vai chover. Aí ficamos no carro, a chuva caiu, choveu. Quando foi 5h30, a chuva não ia embora, e ela persistindo. E eu estou em paz. E elas desesperadas para falar, a gente não vai. A gente estava num mirante, um lugar muito bonito, próximo daqui. Quem tem a oportunidade de conhecer a cidade de Guararema, é muito bonita. E aí, quando foi 5h40, mais ou menos,
Tava chuva, e chovendo. A gente tomou um sorvete. Irmãos, quando deu 15:06, esse pôr do sol ficou a coisa mais linda da face da terra. E eu olhei para elas e falei assim, paga a minha aposta. Falei, vocês são muito ansiosos, muito desesperados. E às vezes a gente está assim com Deus. Elas deram risada e falaram, nossa, mas não é que foi mesmo? Eu falei, pois é. Deus fala, tudo está indo contra. Mas se Ele falou, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Amém? É só você confiar e... Mas a nossa ansiedade faz a gente perder. E adivinha o que a gente teve depois? Dupla honra, porque além do pôr do sol, a gente teve um arco-íris para enxergar. Ô, irmãos, a dupla honra de Deus. Eu não sei o que você está recebendo de Deus, mas se você confiar, se você começar a fazer o que Ele manda, ainda que você esteja no meio da chuva, no meio da dificuldade, no meio do problema, Ele ainda continua sendo Deus. O crescimento ainda vem só dEle. Espera. Sujeita a tua ansiedade debaixo dos seus pés. Cale o desespero da tua alma, a ansiedade do teu coração, que fala, não, vai embora, faz isso, faz aquilo, vai. Isso é você, no seu natural. O que a palavra de Deus está dizendo aqui, versículo 8? Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. E vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, olha, quando você olhar para os seus filhos, você tem que ver isso neles. Eles são um edifício de Deus. Eu sou cooperador. Quando eu olho para você como ovelha, você que está aqui, eu vejo você. Você é um edifício de Deus. Eu sou cooperadora. E assim nós temos que fazer o quê? Permanecer. Vamos continuar sobre essa palavra de crescimento. Eu tenho mais duas passagens para dar para vocês. A próxima é em Colossenses, capítulo 2. Passa aí umas folhinhas para frente. Colossenses, capítulo 2, em nome de Jesus. Eu ia ler mais. Eu ia ler do 18 ao 23. Só como diz o apóstolo Paulo, eu não vou forçar o alimento goela abaixo sua, não. Eu vou ler só o versículo 18 e o 19. Para poder dar base nisso tudo que eu estou pregando aqui, amém? 18 e 19, vamos lá. Ninguém vos domine ao seu bel prazer. Quem é dominador? Quem é senhor? Nem eu e nem ninguém. Ninguém tem que dominar você. Ninguém vos domine ao seu bel prazer. Ah, irmão, você não vai fazer isso. Ah, irmão, você não vai para lá. Não, porque eu estou mandando. Não, você sabe que eu quero seu bem. Ninguém vos domine ao seu bel prazer. É uma ordem de Deus. Às vezes você quer dominar. Mas por que você quer dominar? Ah, porque eu sei o que é melhor. Eu não sei, não. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quantas histórias a gente já viu? Ah, porque o pai quer o melhor, a mãe quer o melhor. Só que o talento do filho é em uma profissão diferente. Aí ele insiste naquilo ali. Não, porque você tem que fazer isso. E você não sabe o que é melhor. Talvez Deus está dando um outro talento, uma outra visão, uma porta aberta. Portanto, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Então você tem que se ligar em Deus, deixar Ele conduzir. Tanto você como crescimento e edifício, como cooperador. O cooperador também tem que estar ligado em Deus. Então o cooperador coopera, mas não domina. Quem domina é o Espírito. Seja o Espírito Santo juiz em vossos corações. Então se você chegar para mim e falar uma coisa que não tem nada a ver com a palavra, eu não vou brigar com você. Eu não vou ficar discutindo com você. Eu não sou eu que domino você. Às vezes você vai ter até que passar pelo vale da sombra da morte para você despertar a sua vida. O Paulo falou aqui, ninguém domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto. Não, porque eu sou de Deus, não, porque eu sei. Não tem uma palavra, não tem um propósito, não jejuou, não fez, foi vivendo e tomando decisão conforme a mente. Ou seja, é um pretexto de humildade, mas não é a verdadeira humildade. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade, culto aos anjos, metendo-se em coisas que não viu. Estando em vão, debalde, inchado
na sua carnal compreensão. Eita lapada na nossa cabeça agora, hein? Quem está inchado na sua carnal compreensão. O que significa isso, pastora? Olhe para mim. Temos uma visão de mundo de acordo com as nossas vivências. Cada um de nós. Mas não são elas que têm que nos guiar, nos conduzir, nos dirigir. Senão nós vamos estar inchados da nossa carnal compreensão. Quem vai nos conduzir é a palavra. Como que eu me conduzo pelo Espírito Santo de Deus? Eu só consigo, presta atenção agora. A base da vida cristã é a fé. Amém ou não amém? Todo mundo concorda? Diga glória a Deus. A fé é a coisa mais linda que tem, porque ela é fruto, ela é dom, ela vem antes do fruto, porque sem ela não tem salvação. Se você pegar a fé, ela é um aspecto da vida cristã que está em todas as esferas de crescimento espiritual, todos os degraus. Precisa de fé para você se salvar, ou seja, precisa ouvir a palavra. A fé se torna um dom espiritual, que é algo altíssimo, de altíssimo nível, de uma pessoa que está consagrada mesmo, firme com Jesus. A fé também é um fruto do Espírito. Isso é coisa linda demais. Mas por que eu estou falando da fé? Porque se você não tiver fé, você não traz do mundo natural, do mundo espiritual para o mundo natural a realização daquilo que você ouviu e creu pela palavra com o seu coração. Amém? Então, eu preciso de fé para fazer tudo. Tudo que não é de fé é pecado. Já leram esse versículo? O que significa isso? Se eu não faço pela palavra, eu estou fazendo pela minha própria mente. Eu estou inchado na minha carnal compreensão. Tudo que não é de fé é pecado. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E como que Deus criou os céus e a terra? E haja luz e ouve? Tudo tem que ser com base na palavra. Qual é a palavra? Se eu estou alicerçado nessa palavra, pode todo mundo dizer o contrário. Mas ele vai dar o crescimento. Porque a palavra me limpa, me purifica, me nutre, me sustenta e gera essa nova realidade para a qual Deus está me conduzindo. Diga graças a Deus. Mas, quando nós queremos dominar com falsos pretextos de humildade, segundo a nossa própria compreensão humana, dá errado. Às vezes a curto prazo, às vezes a médio prazo e às vezes a longo prazo. Eu não sei que hora que dá errado, mas dá. Porque não tem base. Versículo 19. E não ligados à cabeça. Então, atenção. Final do versículo 18. Então, quem está inchado na carnal compreensão não está ligado à cabeça do corpo, o qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Essa palavra é sobre crescimento, gente, mas ela vai nas estruturas da nossa fé. Coloca na NVT para mim, por favor, filha. Presta atenção na NVT para você entender melhor o versículo 19. Olha só. Então aqui está falando o quê? Quem não está ligado à cabeça é guiado pela própria compreensão das coisas. O que é agir pela fé? Presta atenção. O cristão, muitas vezes, ele não age pela fé. Ele age fingindo que está tudo bem. Tem diferença. Você não pode fingir que está tudo certo. Se você tem que tratar uma coisa, você tem que trabalhar com a realidade. Olha, isso aqui tá ruim, não está bom, mas Deus é comigo, vai dar certo, isso aqui vai consertar. Então, a minha saúde não está boa, mas eu estou orando e eu estou crendo no milagre. Eu reconheço a realidade, mas a minha fé gera um milagre. Quem está ligado à cabeça, que é Cristo, age de acordo com a palavra, que é a compreensão espiritual. Quem não está ligado à palavra, age de acordo com a própria compreensão. Eu vou dar meu jeito, eu vou tomar minha decisão, se eu não fizer, ninguém faz. Quem está assim, está desligado do corpo. Não tem crescimento. Por quê? Olha lá. E eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo, unido a Ele, por meio de suas juntas e seus ligamentos. Agora leia comigo, vamos lá. O corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Como que Deus te nutre? Hein? Através da sua palavra. Através da comunhão, do jejum. Você não fez jejum esse ano ainda? Faça um jejum, põe um propósito. Através de um versículo ao qual o Senhor vai conduzir você. O Senhor vai te nutrir através da oração. Mas olha,
Não, eu orei essa semana. Não. Presta atenção. É um propósito longo de oração. Você orou um mês? Não orei. Então, não dá para Deus continuar te nutrindo. Presta atenção que eu vou explicar de uma maneira fácil para vocês entenderem. Tem gente que está com o bucho cheio, mas o corpo não está nutrido. Porque uma coisa é você comer uma comida que tem nutrientes. Outra coisa é você só encher a barriga. A gente não foi feito só para encher a barriga, encher o bucho. Você precisa de uma comida que tenha os nutrientes que vão sustentar você, que vai desenvolver o seu corpo, os seus hormônios, que vai equilibrar, você tem que dar homeostase no seu corpo. Então, o alimento não é só para comer. Tem que ter o prazer no paladar? Amém. Mas é um propósito muito maior. Se você vai no médico doente, o que ele vai falar para você? Você tem que se alimentar melhor, vegetais, fruta, carnes, queijo, não sei o que lá, não sei o que lá. Cada um sabe aí o que precisa comer. Por quê? Porque se você ficar comendo só embutido, só coisa que enche o bucho, a barriga, ela não fica vazia. Mas o corpo está pobre em nutrientes e ele não está tendo força para fazer os processos, que são muitos, viu? Dentro do nosso corpo, os processos são muitos para a gente se manter saudável, com cognitivo, entendendo as coisas, ativo. Só da gente viver durante o dia já gasta muita energia. E de onde vem essa energia? É do açúcar? Não. Porque se vier só do açúcar, você vai ter problemas. O açúcar não é para te nutrir, não. Então, às vezes, a gente está só priorizando o prazer no paladar. Agora, esqueça a comida natural. Pega essa palavra para o alimento espiritual. Amém? Então, tem gente que... Eu poderia, irmãos, chegar aqui e te dar uma palavra. Não, vai vencer, vai dar certo. Não é isso. Não é só você vir e escutar qualquer coisa. Eu preciso nutrir o teu espírito. Eu preciso estar ligada com Deus para poder ser um verdadeiro cooperador com tua salvação. E aí, o final do versículo diz... O corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Você está sendo nutrido por Deus? Eu estou. Está mesmo. Se tem obras da carne ativas e em vigência na atualidade, você não está sendo nutrido por Deus. Porque a obra da carne bloqueia a nutrição do teu espírito. Amém? O Paulo falou, como é que eu vou falar com vocês espirituais se vocês são carnais? Depois veja lá a lista de obras da carne. Gálatas capítulo 5. Deus quer nos ensinar hoje. Ele quer despertar o nosso espírito. Seremos nutridos por Deus quando a gente cessar o alimento carnal, pecaminoso, natural, que vai nos atrapalhar. Agora eu quero encerrar essa palavra com uma profecia para você, que é sobre tudo isso. Tessalonicenses. 1 de Tessalonicenses... É umas folhinhas aí para frente, umas 2, 3 folhas. 1 de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. É o que eu desejo para você, é o que você tem que desejar para você. Que vem de Deus. Amém? Ficaram tristes com a palavra? Tessalonicenses, 1 de Tessalonicenses 3, 12. Está escrito assim. E o Senhor vos aumente e faça crescer. Em que, igreja? Em amor uns para com os outros e para com todos. Aquele que se isola busca seus próprios interesses. No livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 13, o Paulo fala ali, vocês se mordem e se devoram uns aos outros e não amam uns aos outros. Quando eu sei que eu estou 100% nutrido, é embutido no combo o corpo de Cristo. Não dá para o meu dedão do pé ficar oxigenado se no meio do caminho alguma parte do corpo for cortada. Quando a gente fala de crescimento, a gente está falando de nutrição completa e total. Então, sendo nós partes do corpo de Cristo, se a gente não quiser ficar no corpo de Cristo, amar uns aos outros, nutrir uns aos outros. Quando eu ajudo você, eu estou me ajudando a mim. Quando eu oro por você, quando eu te suporto, quando eu te perdoo, eu estou ajudando o corpo de Cristo, que eu faço parte também. Então, por isso que o Paulo está dizendo, o Senhor vos aumente e vos faça crescer. Só que é primeiramente em amor, uns para com os outros. E o que mais? E para com todos, como também nós para convosco.
Quem quer crescer, diga graças a Deus. Eu profetizo o crescimento sobre a sua vida. O Senhor te faça crescer. O Senhor faça abundância na sua vida. Mas primeiramente em amor, uns para com os outros. Não desliga do corpo. Não desliga do propósito. Porque Ele é o dono. Ele é o que conduz, Ele é o que instrui, Ele é o que dirige. Quem quiser se desligar, Ele vai impedir? Não, Ele não vai impedir. Lembra lá, João 6? E muitos dos seus discípulos tornaram para trás e não andavam mais com Ele. E Ele virou para os 12 e disse, vocês querem ir embora também? Porque Ele é o cabeça do corpo. Então, irmãos, nós temos que nos agarrar em Deus. Então, a base, para mim e para você, para a gente crescer é, vamos nos grudar em Deus, com todas as nossas forças. Vamos parar de querer impor a nossa própria justiça e aprender a justiça de Deus. E fazer com que Ele seja glorificado nas nossas vidas. Amém, gente? Essa é a palavra que eu tinha para vocês hoje. Pessoal de casa, Deus abençoe. Agora a gente vai orar. Fiquem com Cristo.